Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Cada vez nos vamos aproximando mais da Semana Santa e neste quinto domingo da Quaresma a Igreja ajuda-nos a considerar um mistério profundo, dos mistérios centrais deste tempo da Páscoa que se aproxima, a vitória da vida sobre a morte. E consideramos o grande milagre da ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. Um milagre que teve um enorme impacto. Aliás, São João relata que depois de Jesus ter ressuscitado Lázaro, os príncipes dos sacerdotes resolveram matar, além de Jesus, o próprio Lázaro, porque muitos judeus acreditavam em Jesus por causa dele, pelo facto de ele estar vivo e de ter ressuscitado. Coitado do Lázaro, iria assim morrer 2 vezes logo de seguida. A verdade é que a descrição deste milagre, da ressurreição do Lázaro que nos faz São João, é muito profundo e poderia levar-nos a falar contigo, Jesus, de muitas coisas. Mas talvez nos possamos centrar num tema muito humano, um tema que muitas vezes nos preocupa, me preocupa a mim, que nos preocupa a todos. Aqueles aparentes atrasos de Deus. Parece que tu, Senhor, às vezes não atendes imediatamente aos nossos pedidos. Parece que te atrasas. De facto, a história deste milagre é mesmo essa. Começa com uma notícia preocupante. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, mandam dizer a Jesus: olha, Lázaro, o teu amigo, está doente. Dizem: Senhor, aquele que amas está doente. É bonito este modo de falar. Dizem simplesmente: aquele que amas. E também nós podemos pensar que para ti, Jesus, cada pessoa é assim. Aquele que amas, alguém amado. Aquele que amas também sou eu, com as minhas fraquezas, com as minhas incoerências, com os meus pecados, mas continuo a ser aquele que tu amas. Mas quando Jesus recebe esta notícia, aquele que amas está doente, não vai imediatamente ter com ele. Ainda espera uns dias e só depois é que vai ter com Lázaro. Isto parece incompreensível, não nos parece lógico. Jesus, se tu amas Lázaro, por que esperas? Se sabes que está a morrer, por que não vais logo e impedes que morra, em vez de o ressuscitar depois? Este Evangelho confronta-nos com uma experiência muito comum na nossa vida. É que os tempos de Deus não são os nossos tempos. Deus vê melhor e vê mais além daqueles critérios que nós temos, que muitas vezes são limitados. Às vezes pedimos a saúde de alguém, pedimos ajuda numa dificuldade, pedimos uma luz para tomar uma decisão e parece que tu, Senhor, demoras. Mas este Evangelho deixa claro algo de muito importante. Esse atraso não nasce de uma falta de amor, não é uma falta de preocupação, como se Deus não quisesse saber de mim. Pelo contrário, o Evangelho sublinha que Jesus amava Marta, a sua irmã Maria e Lázaro. O atraso de Jesus não é indiferença. Ele ama aquela família, mas vê mais longe, vê além do momento presente. E quando decide ir para a Judeia, passados vários dias, Lázaro já está morto há 4 dias. Vem então Marta ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Que é uma frase cheia de dor, mas também de fé. Quantas vezes também nós podemos ter dito algo parecido? Senhor, se tu tivesses intervindo antes, se tivesses evitado isto. Mas Marta acrescenta algo de muito bonito: mas sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá.
A fé de Marta está viva, está ferida, mas viva. E depois chega a sua irmã Maria e diz exatamente as mesmas palavras: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E tu, Senhor, reages de uma forma profundamente humana e que nos comove. O Evangelho diz que tu te comoveste profundamente e que depois dessa frase choraste. Jesus chorou, diz assim São João. Chorou diante do túmulo do seu amigo. Isto é muito consolador, porque mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Não é um Deus distante, é um Deus que chora conosco. E depois aproximou-se do sepulcro, uma gruta fechada com uma pedra, e deu aquela ordem: tirai a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, fica confundida e diz: Senhor, já está enterrado, já está no sepulcro há 4 dias. Mas Jesus levanta os olhos ao céu, reza ao Pai e grita com voz forte: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai para fora do túmulo. Devia ter sido um milagre bastante extraordinário e podemos imaginar a reação das pessoas, que eram bastantes, que estavam ali à volta. Não foi apenas uma cura, foi uma ressurreição. Aquilo que parecia uma perda definitiva torna-se uma manifestação da glória de Deus. Este Evangelho mostra-nos que os atrasos de Deus podem preparar bens maiores do que aqueles que nós imaginamos. São Paulo exprime isto naquela frase muito conhecida da carta aos Romanos: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. São José Maria comentava este Evangelho da ressurreição de Lázaro pensando na alegria que tiveram todas as pessoas depois daquele milagre. A alegria daquela família, a alegria dos outros amigos de Lázaro, a alegria do próprio Jesus. E escrevia assim São José Maria: ao pensar na alegria daquela família e ao pensar na alegria do próprio Jesus com um coração transbordante de júbilo pela felicidade dos outros, assim como soube também chorar ao ver as lágrimas de Marta e Maria, veio uma ideia esta ejaculatória que tantas vezes repetimos: tudo o que acontece é para bem. E continuava São José Maria com muito realismo: também o sofrimento, enquanto não o procuremos conservar de forma tonta ou não o inventemos com complicações da nossa imaginação. Aconteça o que acontecer na nossa vida, se nos abandonamos nas mãos do Senhor, tiraremos daí paz e força, porque a graça divina nos converte em instrumentos eficazes. Jesus, este Evangelho ajuda-me a olhar para a vida de outra maneira. Não significa que deixe de ter essa impressão de que tu te atrasas em algumas ocasiões. Não significa que o sofrimento me deixe de custar. Não significa que as dificuldades desapareçam. Mas significa que Deus chega sempre e é capaz de tirar bem até das situações mais difíceis. Talvez hoje possamos pensar em alguma situação concreta da nossa vida onde sentimos esse atraso de Deus. Algo que pedimos há muito tempo, uma mudança que não chega, uma solução que parece demorar. Talvez precisamente aí Deus esteja a preparar algo de mais profundo. Uma fé mais madura, um coração mais humilde, uma confiança que se apoia menos nas evidências humanas e mais em Deus. Porque muitas vezes o maior milagre não é que as circunstâncias externas mudem, mas que o nosso coração mude. Este Evangelho convida-nos a confiar, porque para Deus não existem histórias perdidas, definitivamente. O túmulo de Lázaro parecia o fim, mas para Jesus era um lugar onde iria manifestar o poder sobre a morte. Senhor, ajuda-me a confiar nos teus tempos. Quando parecer que te atrasas, dá-me fé. Quando não compreender o que acontece, ajuda-me a abandonar-me nas tuas mãos. A repetir com confiança aquela ejaculatória tão cristã: Omnium bonum, tudo concorre
para o bem. Maria, nossa Mãe, Mãe de Jesus, Tu que soubeste confiar mesmo nos momentos mais obscuros, ajuda-nos a acreditar que Deus está presente na nossa história, mesmo quando parece atrasar-se, mesmo quando não compreendemos, porque no fim, Senhor, Tu és sempre a ressurreição e a vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.